Boa noite, gente. Estamos com muita alegria abrindo este trabalho, este movimento de celebração espiritual, que nós chamamos de culto, ou reza, ou missa, ou trabalhos espirituais, o que seja. O momento é que, a verdade é que estamos diante de Deus para adorar o Deus único e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a nossa fé cristã, não é só fé presbiteriana evangélica, a fé cristã. Nós adoramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo muito significativo para os cristãos em toda parte do mundo, quer ser cristão anglicano, quer ortodoxo russo, quer católico, protestante, evangélico, qualquer cristão, ele tem essa data de hoje como algo muito significativo para a história da redenção, para a história da salvação, que começou desde lá de Moisés, quando ele leva o povo para celebrar a Deus, depois do grande livramento que Yahvé, ou Jeová, deu ao seu povo hebreu, tirando-o do Egito, entrando para o deserto e depois, mais tarde, para a terra de Canaã. Portanto, hoje é domingo de Páscoa, vamos ter um momento diferente. As crianças vão cantar hinos da Páscoa. A nossa igreja é uma igreja muito voltada também para a criança. Nós temos classes separadas por idade, tanto para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Se você quiser aprender a Bíblia, a palavra de Deus, que é o livro texto dos cristãos, você pode vir aqui conosco quando começarmos a nos reunir presencialmente. Você é muito bem-vindo. Você será recebido com o nosso abraço, nosso carinho. As outras igrejas evangélicas gostam do seu bolso, nós não, nós gostamos do seu coração e da sua vida. Vamos começar este domingo de Páscoa, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar aos pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Olha o que significava aquele momento da Páscoa para Jesus. Jesus sabia de tudo que estava no entorno da política, da religião misturada com a política, que os religiosos e os políticos iam entregá-lo, iam matá-lo, e que os seus amigos iriam abandoná-lo, um iria negá-lo, o outro iria traí-lo, mas mesmo assim na Páscoa, Jesus criou dessa circunstância um grande modelo de vida para a nossa vida. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Para nós cristãos, a festa da Páscoa é uma festa de entrega do amor de Cristo por causa dos nossos pecados e das nossas vidas. Esta é a Páscoa dos cristãos. Vamos orar? Pai, obrigado por esta hora, por esse tempo precioso, por esse momento rico para a nossa vida, quando nos voltamos para o Teu trono de glória, quando já entrevemos entre as nuvens das nossas obscuridades, entrevemos a Tua glória, o Teu ser, a Tua beleza, a Tua maravilha. E permita, Pai, que neste domingo de Páscoa, a nossa alma se emoldure, se adorne, se adeque ao caráter do próprio Jesus Cristo. Que Ele, com seu Espírito, possa dar a doçura da Páscoa para o nosso coração. Obrigado por esta noite, por aquilo que vamos ouvir, pelas crianças que vão cantar, pelos irmãos que vão louvar, pela igreja que estará indiretamente cantando conosco aqui nesta hora e nesta noite. Ó Deus, dá que seja uma noite realmente de festa, como diz Paulo, celebrai a festa, que celebremos com alegria, com júbilo, contentamento, nesta noite, a Páscoa de Jesus, a Páscoa dos cristãos. Em nome dele, Jesus, o Cordeiro Pascal, é que nós oramos agradecidos. Amém. Gente, que legal a gente poder
falar da Páscoa, cantar agora, ouvir as crianças cantando sobre a Páscoa. Esse é um coral, uma pequena parte do coral infantil da nossa igreja. Nós temos vários coros na igreja. Temos coros de jovens, coros de crianças, adolescentes, de adultos, o coral geral da igreja. A nossa igreja presbiteriana gosta muito de cantar, sobretudo a igreja aqui, da Rua Quintino, em Jaú. A gente canta muito no culto, mas a gente lê a palavra, a gente ora. Tudo que nós cantamos, oramos ou falamos está embasado na Escritura Sagrada. Todos os sentimentos que nós temos, que são maravilhosos, vêm do conhecimento que temos de Cristo Jesus através da Escritura. Vamos ouvir as nossas crianças cantando estes hinos de Natal. Vamos ouvir. Vale a pena, preste atenção, olha bem para elas e você vai ver o típico cidadão do reino dos céus. As crianças, olhem para elas. Vamos ouvir esses cânticos com alegria no coração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tu vive. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximei.
Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Muito bem, eu queria falar hoje sobre a Páscoa cristã. Por que eu falo sobre Páscoa cristã? Porque é uma Páscoa entre nós hoje que não é cristã. Ela pode ser uma Páscoa legal, uma Páscoa social, uma Páscoa comercial. Não tem nada a ver, a Páscoa é uma coisa legal para a sociedade como um todo. Mas não digam que a Páscoa, essa Páscoa a que me refiro, é uma Páscoa cristã. A nossa Páscoa não tem um coelho que é ovíparo, não temos um ovo de coelho que é de chocolate. É uma coisa para os cristãos quase absurdo, mas não temos nenhum coelho ovíparo, não temos nenhum coelho chocólatra. É uma Páscoa diferente dessa. Eu entendo comercialmente, socialmente, o que isso pode acontecer, mas essa não é a Páscoa cristã. Então Paulo está aqui no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, falando do sentido da Páscoa cristã. Esse é o nosso tema, a Páscoa cristã. Para Paulo, esse problema que estava aqui no capítulo 5, não era só um probleminha, tá? Havia um jovem que estava dormindo com a sua madrasta. Então, dentro da igreja, isto é, no contexto de corpo, de igreja, Paulo ficou muito indignado com os coríntios, porque eles achavam que esse problema era um pontinho. A igreja era muito maior do que isso. Isso não podia afetar a grandeza da igreja. Nós temos vários sábios aqui na igreja, diz Paulo lá em Corinto. Vocês são sábios demais, vocês têm muitos dons, vocês conhecem o Novo Testamento, tem doutores no Novo Testamento aí, ensinados por Apolo. Então vocês são grandes demais. Agora, não digo que esse é apenas um probleminha. Esse é um probleminha que pode se tornar um grande problema. E Paulo está chamando os irmãos a atenção para este momento. E ele linka esse momento da igreja com a Páscoa, porque certamente quando ele escreveu esse texto, estava no contexto de Páscoa, ou no mínimo, de Santa Ceia, ou da Eucaristia, ou da mesa do Senhor, no mínimo. Então Paulo está falando no capítulo 5, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha, o que Paulo está dizendo é o seguinte: lançai fora o velho fermento. Seria uma palavra mais técnica, expurgai o velho fermento. O que Paulo está dizendo com isso é que a Páscoa já havia chegado, era uma Páscoa nova, era uma Páscoa cristã, não era como aquela Páscoa dos judeus, que nem fermento tinha. Agora os cristãos em Corinto estavam fazendo uma festa, uma Páscoa ou festa com fermento, e com fermento errado.
Então a festa cristã é um momento em que devemos expurgar do nosso coração tudo aquilo que é malicioso, tudo aquilo que é doloso, tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que não traz pureza, santidade, luz, graça ao nosso coração. Paulo diz, a Páscoa verdadeira já chegou. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Cristo trouxe toda aquela imagem, todas aquelas figuras lá do Antigo Testamento que aconteceram de fato, mas ele encarna, ele termina essa ideia da Páscoa nele, Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. A Páscoa já chegou. Esse é o momento de celebração. Paulo diz, celebrai a Páscoa, celebrai a festa da Páscoa. Os judeus faziam uma grande festa na Páscoa, não comiam comida com fermento, só bebiam bebida amarga, mas os cristãos não, a nossa festa não precisa ser mais programada, ela não precisa ser mais criada, não precisa de uma liturgia para se fazer a festa, porque Cristo já programou, Cristo já realizou, Cristo já preparou a mesa. E essa mesa é uma mesa pura e santa, porque o Cordeiro Pascal foi imolado. Celebrai a Páscoa. Então Paulo está convidando os irmãos lá de Corinto para celebrar a Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8, diz que naquele dia, Êxodo 12, 8, eles deveriam comer pão sem fermento, tomar ervas amargas, para lembrar o Egito, o amargor de viver 430 anos no Egito. Agora Paulo está dizendo, vocês não precisam de tomar o fel da amargura. Cristo é o nosso Cordeiro, a festa está pronta, está preparada, vocês não precisam de autossacrifício, vocês não precisam mais de abstinência, vocês precisam de santidade para se aproximarem da mesa. Como vocês acham que um probleminha, entre aspas, que está acontecendo aí na igreja, não vai afetar a Páscoa, não vai afetar a mesa do Senhor? Um pastor em São Paulo, aliás, um grande pregador, muito inteligente, tem vivido uma vida muito miserável, e foi chamada a atenção dele com respeito à sua vida, um irmão da igreja, um irmão crente, maduro. Ele disse, o que tem a ver a minha vida particular com a vida da igreja? Já imaginaram um pastor falar isso? O que tem a ver a minha vida particular com a vida da igreja? Paulo disse, nós estamos participando da ceia do Senhor, da grande Páscoa dos cristãos, vamos celebrar a Páscoa já chegou, é um momento de festa, porque não precisamos mais de amargura. Por quê? Ele já tomou o fel da amargura lá no Calvário, ele é que é o Cordeiro Pascal, foi ele que subiu na cruz, aquele cordeiro de quem o sangue era passado à porta lá no Egito, estava apontando para quem? Para Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, aquele que ia subir na cruz do Calvário para passar o seu sangue na verga da porta do nosso coração, para que a morte passe, para que a morte não entre, para que a morte vá embora. Então não precisam tomar o fel da amargura do mundo, amargura do pecado, da maledicência, da promiscuidade, da fornicação, do adultério. Paulo está dizendo, Cristo já fez isso por nós. Chega de beber bebida amarga, chega de sofrer as consequências amargas do pecado. Celebremos a festa. A Páscoa chegou com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. Não precisa mais de comer pão sem fermento. O nosso pão verdadeiro é Cristo. O fermento veio do céu. Agora não precisamos de comer pão que fica duro com o dia. Ele é sempre pão fresco. Aliás, ele que ao invés de nos dar bebida amarga, ele faz as águas de Mara, lá do passado amargas, a se transformar em águas dulcíssimas. É ele que é a água que sai da rocha de Refidim. Então para que tomar bebida amarga? Eu vejo muitos cristãos, ao invés de se fartarem na mesa, na comunhão dos crentes, preferem a bebida amarga da amizade com o mundo, do conluio com o mundo, da promiscuidade com o mundo. Paulo disse, gente, a festa está pronta, a mesa está pronta, o convite está pronto, participem, celebrem a festa da Páscoa. Não precisamos mais de comer o pão sem fermento, como quer aqui o versículo
como queria o versículo 8 de Êxodo capítulo 12. Não precisamos mais de passar pelo deserto, não precisamos mais de tomar bebida amarga, comer pão sem fermento, passar pelo deserto, porque Cristo foi tentado no deserto e passou. Ele foi o cordeiro que foi para a cruz e o bode expiatório que foi mandado para o deserto, como queria a liturgia judaica. Manda o bode expiatório com os pecados sobre ele, e empurra para o deserto, ele some e vai viver com as cabras do deserto. Cristo passou pelo deserto, levou os nossos pecados como bode expiatório, e como ovelha subiu ao Calvário, para que nós possamos celebrar a Páscoa. E Paulo diz: aproveitem, celebrem a festa da Páscoa. Ele celebrou o pior da Páscoa, o que havia de duro e amargo na Páscoa, Jesus celebrou na cruz por nós. E agora nós temos o que há de melhor da Páscoa, que é Cristo. O que há de mais glorioso na Páscoa é Cristo. Vocês se lembram do capítulo lá em Lucas, quando Maria e José perderam Jesus na festa da Páscoa? Eles aproveitaram tudo que tinha na Páscoa, de menos do que havia de melhor, que era Cristo. Cristo é que era a razão daquela Páscoa. E Maria e José, tão extremosos, tão cuidadosos, perderam de vista o sentido maior da Páscoa, que era o seu próprio filho. Como podemos celebrar a festa da Páscoa com ovos, com festas, sem ganhar o que é melhor, que é Cristo? Claro que devemos nos alegrar com tudo isso, mas a festa verdadeira da Páscoa é Cristo, o Cordeiro, que preparou a mesa e está dizendo e convidando: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mesa está pronta. E Paulo estava dizendo lá em Corinto: eu estou achando essa jactância suas horrível, eu estou achando vocês muito orgulhosos, a tal ponto de aceitarem o fermento da imundícia dentro da igreja, e não comerem o pão puro da Páscoa do Senhor, tomarem o véu amargo da fornicação e do adultério, e não tomar o vinho puro da verdadeira Páscoa cristã. Então Paulo estava muito triste com essa soberba de Corinto, com os crentes de Corinto. Jesus celebrou a Páscoa comendo o pior, para nos dar aquilo que era melhor. Ele foi lá para nos preparar a Páscoa cristã. Então Paulo diz: o que fazer na Páscoa? O que reagir na Páscoa? Expurgar, lançar fora. Lá em Gênesis capítulo 12, Moisés disse que eles deveriam preparar a Páscoa, eles deviam ajeitar, arrumar a casa. No primeiro mês, no 10º dia do primeiro mês, eles deveriam se preparar para a Páscoa. Olha, nós somos chamados a ter uma vida de santidade. Normalmente os pastores falam: olha, no primeiro domingo do mês nós temos a ceia do Senhor, vamos preparar o nosso coração. Será que não estava preparado antes? Não, é para relembrar todo o sentido da Páscoa cristã, para relembrar o fel amargo, o pão seco que Jesus comeu e o fel que tomou, para que nós possamos agora, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro Pascal, participarmos com alegria da festa do Senhor. Em Êxodo capítulo 2 diz: preparem a casa, no primeiro dia do mês, no 10º dia do primeiro mês, preparem a casa, mas não se esqueçam, a casa só pode ser preparada quando o sangue estiver sobre a porta. Paulo estava dizendo: não dá para tolerar o pecado misturado com a festa da Páscoa. O Antigo Testamento, quem não comesse a Páscoa corretamente era castigado com açoites. Essa era a paga da imprudência de alguém que participava da ceia sem estar devidamente preparado. Paulo estava dizendo: olha, se lá no Antigo Testamento, que era só uma figura, uma sombra, um retrato daquilo que ia acontecer, as pessoas eram disciplinadas, e vocês não disciplinam agora, quando a verdadeira Páscoa está acontecendo? Quando Jesus está convidando para você participar da Páscoa, isso não tem sentido nenhum para vocês? Então Paulo está chamando: disciplinem o pecador,
Tire a célula cancerígena, cure o primeiro, depois traga para o corpo. Há muitas pessoas que querem viver o fermento antigo da velha vida, tomar o fel amargo da velha vida. O crente tem a obrigação moral de participar da ceia do Senhor. Prepare a sua casa, prepare a sua vida, esteja em comunhão com Deus para celebrar a grande festa dos cristãos. Paulo estava dizendo que nós somos uma nova massa. Ele mesmo diz isso claramente. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jogue, expurgai o fermento velho. Deixa que o fermento preparado por Cristo no seu laboratório divino penetre na massa como ingrediente poderoso na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, da sua igreja. E este pão cresça, não seja um pão murcho, sem gosto, não seja uma água amarga, mas que o fermento da santidade, o fermento da graça, o fermento do perdão mútuo, o fermento do acolhimento para chamar os outros para a ceia, que isso possa realmente fazer crescer a massa da igreja de Cristo e do seu coração. Ele é a massa pura e santa. Os antigos lá no Antigo Testamento deveriam preparar aquele dia, torná-lo santo no sentido de fazer coisas para a Páscoa naquele dia. O pecado deveria ser abandonado, deveriam fazer uma análise na vida deles, e essa Páscoa queria dizer isso mesmo. Saíram do velho, lembra do Egito, do velho para o novo. Essa é a nossa Páscoa cristã. Saímos da velha vida para a nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, diz Paulo, é a nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo, Cristo já se fez morto. Ele já morreu no nosso lugar. A morte que eu devo morrer está nele. Eu devo morrer como ele morreu para o mundo e viver para Cristo, viver para Deus, viver servindo aos irmãos e à comunidade dos santos. Então, os coríntios, vocês estão atrasados. Celebrem a festa. A festa já está acontecendo e vocês estão perdendo a festa. A mesa está acontecendo em tantos lugares do mundo. Olha, meus amigos, imaginem em quantos lugares a verdadeira ceia, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro está sendo celebrado agora. E muitos cristãos estão atrasados, chegam atropelados, como chegam muitas vezes para o culto, tropeçando um no outro. Estamos atrasados para a ceia. Paulo estava dizendo, não, o relógio de vocês está tudo errado, a ceia já está acontecendo, a bênção já está acontecendo sobre vocês, e vocês não estão vendo. Vocês preferem água amarga, comer pão sem fermento. Pegue uma água doce, um vinho doce e um fermento novo, para que seja nova toda a massa. A ceia, a Páscoa, é um momento em que comunicamos aos outros o fermento que Cristo tem nos dado para crescer. Paulo está dizendo, celebremos a festa da santidade, a festa da comunhão. A santidade é um momento em que nós nos separamos, como o povo hebreu se preparou para sair do Egito, também preparamos o coração para entrarmos na grande banquete, na Páscoa do Senhor Jesus, a Páscoa dos cristãos. Não é uma Páscoa só de santidade, é uma Páscoa também da comunhão. Lembra lá em Êxodo capítulo 12, quando vocês virem uma outra família menor, e que não tem o cabrito para comer, que não tem, ou que não conseguem comer um carneiro inteiro, chame-o para a sua casa, conte quantos tem lá, e compartilhe com eles o cordeiro que morreu. É a festa da comunhão. A mesa está pronta. O que convidou, o anfitrião está pronto, já está tudo preparado. E vocês estão atrasados como aquelas 5 virgens nécias, que gastaram todo o azeite. Depois, quando o noivo chegou, ele não podia entrar e batiam desesperada na porta, mas o azeite acabou. Tem azeite nessa mesa, tem graça nessa mesa, tem cordeiro nessa mesa, tem vinho doce nessa mesa, tem água pura nessa mesa, tem pão maravilhoso. Celebrai a festa da Páscoa, diz Paulo. Nós somos convidados
para a festa da santidade, para a festa da comunhão. O sangue já foi colocado na porta. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o sangue de Jesus nos cobriu da morte. O fermento já foi todo transformado, moído, torrado, se feito novo no nosso coração. Agora estamos e chegamos na festa com o anfitrião nos esperando. Jesus disse para os seus discípulos que ele tomaria o vinho novo com seus discípulos de novo no reino do meu Pai. Nunca mais tomarei este vinho novo convosco, até que tomá-lo-ei novo no reino do meu Pai. Esse é o vinho novo. Não estamos, ele está falando fisicamente. Agora podemos, todas as vezes que entrarmos espiritualmente na dimensão do reino, tomarmos o vinho espiritual na grande Páscoa dos cristãos, para a qual Cristo morreu, a qual Cristo preparou e para a qual Cristo nos convida a participar. O que é a Páscoa? Para os cristãos significa tudo isso. Temos um pano de fundo do Antigo Testamento, mas ela se torna pejada, plena, lucigênita, brilhante no Novo Testamento, quando participamos da Páscoa de Cristo, da ceia do Senhor, tomamos a água doce, comemos o pão maravilhoso e nos alegramos na presença de todos os irmãos. Bem-vindo à Páscoa, celebrai a Páscoa, que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa para vocês, um abraço. Bom, ouvimos a palavra, a exortação de Paulo à igreja de Corinto, e a exortação minha a você que é a igreja de Cristo. E agora vamos terminar com uma oração e com a bênção. Pai, obrigado por esta noite, por este momento especial para a igreja, para a minha vida como pastor de ovelhas. Obrigado pelos momentos que tivemos aqui, porque podemos ouvir músicas de adoração ao Senhor. Ó Deus, dá que possamos ter um sentido renovado da Páscoa no nosso coração, se ainda não o temos novo. Ó Senhor, alimenta-nos com o pão da vida, dá-nos beber da água da fonte da vida. Dá, Senhor Deus, que temos um espírito de santidade, de comunhão, de celebração no Senhor. Em nome de Jesus, o Cordeiro Pascal, nós oramos. Amém. Deus abençoe. Domingo que vem eu vejo vocês com mais um momento de adoração ao Senhor. Que a graça maravilhosa do Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que mandou o seu Filho, o poder e a santidade do Espírito Santo, estejam sobre vocês, sobre todos aqueles que celebram genuinamente a Páscoa dos cristãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, Deus te abençoe. Domingo que vem eu vejo vocês. Tchau.